qual é a ideia aqui? Fala essa pergunta no Instagram hoje à noite e aí a gente conversa sobre esse caso. As orientações que eu te passar, a gente não possa também ajudar outras mães. A Ali super topou, então desde já, minha gratidão, obrigada. Eu vou chamar ela aqui. Obrigada Não a rola você mais, pelo né, Bi? convite, mesmo. Obrigada a você por aceitar. Muito obrigada. Então, o que está acontecendo é assim, a gente conversa, 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 umas 3, 4, 5 vezes, pede uma coisa para a criança realizar uma situação, uma tarefa, não realiza, e aí você tem que ou gritar, ou você parte para bater, alguma coisa nesse sentido, para ser mais agressiva, para ver quem está mandando, eles têm que obedecer, respeitar, ou ter um pouco mais de consciência, sei lá, se isso é a palavra. E assim, não tá obedecendo. Não sei mais para que caminho tomar, entendeu? Umas pessoas falam para você conversar, aí você conversa, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí se você bate, por que você bateu? Eu acho que não é a melhor forma, põe de castigo, tira o que gosta. Eu tô perdida. Entendi. Você consegue me contar quando que você começou a se perder? Uns 2 meses. Uns Uns dois 2 meses. Eu fiz uma operação agora, dia 5, então eu tô quase um mês de molho. E quem tá me ajudando a tomar conta é a minha mãe. E eu sinto Uhum. que até a minha mãe, que tem toda a paciência do mundo, tá perdendo a paciência com ele. Então faz mais ou menos uns 2 meses, sabe? E agora agravou de vez. Vocês estão morando com a sua mãe? Com a Tô na avó? casa da minha mãe. Tá morando com a avó. Tá. O estilo da sua mãe é aquele estilo super protetor que te desautoriza ou ele é uma coisa que segue as suas regras, assim? A minha mãe, ela é uma super vó. Ela, se eu estiver dando bronca, ela não interfere, mas ao mesmo tempo, depois ela me chama. Precisava falar assim com ele, mas fora da presença dele, né? Não fala Ele na frente. Isso não já é fala um na ponto bacana. Acho legal falar frente. até para quem está ouvindo a gente. Nunca desautorizar o outro, o pai, a mãe, quem quer que seja, na frente da criança. Ela não faz isso, então. Não, ela não faz. Só que como a gente está trancada dentro de um apartamento, sem poder ver nada lá fora. E assim, eu não posso agir muito porque eu estou de repouso ainda, absoluto, e ao mesmo tempo ela tem que tomar frente, só que ela já está perdendo as estribeiras com ele também. Já perdeu a Tá, paciência, entendeu? tá. Porque você pede e nunca obedece. Consegue me dar um exemplo específico? Alguma situação que tenha acontecido, por exemplo, hoje ou ontem, que esteja próxima, que você consegue exemplificar o estresse que está acontecendo e em que situações, por exemplo? E você pede uma coisa simples de, Vi, pega o controle para mamãe, filho, por favor. Vi, pega o controle. E o controle nunca chega. O controle está do lado dele, era só ele esticar a mão. Parece que ele não escuta, entra por um buraco, sai pelo outro, e ele não está absorvendo. E aí, quando você fala mais áspero com ele, Certo. ele acorda e fala: Ah, tá aqui. Como se eu tivesse pedido na primeira vez. E às vezes a Isabela está Tá, brincando, entendi. ela está brincando com o brinquedo e ele acha que é hora de guardar. Ele vai lá e começa a guardar o brinquedo que ela está brincando, entendeu? Sei que é coisa de Entendi. criança, né? Mas é uma coisa assim que você fala, meu Deus, deixa a No criança tá dia a brincando. dia, junta com tudo, Isso, aham, vai juntando e aí vai estressando, vai cansando a isso. gente. Vai. Tá, mas pelo que você tá me falando, são situações rotineiras, assim, não é nada muito específico, tipo Não, é tudo. batendo, mordendo, são situações rotineiras que ele tá meio que desafiando para entender Isso. até onde que Até onde vai. ele pode. Isso. Tá, entendi. A gente está passando por uma fase que é nova para todos nós. As crianças, que eu acho que elas nunca ficaram trancadas tanto tempo, né? Até os bebês, assim que tomam as vacinas, os pais já dão um jeito de ir para um parque aberto, para sair um pouco de casa com a criança, para tomar um sol. Então, tudo isso, eu acredito que influencia não só nós adultos, mas influencia as crianças também.
E uma coisa que eu vivo batendo na tecla, eu tenho pedido para as mães terem um pouquinho de paciência, porque estamos com funções acumuladas, você está no mês de recuperação de cirurgia, pelo que você falou. Então, para você já é cansativo, estressante o fato de ter que ficar aí parada, por mais que a gente fale assim, ai, mas nós estamos com funções acumuladas, também ficar parado o tempo todo é muito chato. Isso por si só já vai estressando. E aí a criança também tá estressada, porque eu sempre digo assim, a criança, ela é um ser humano como a gente. A gente se estressa e consegue se expressar. Tem hora que eu viro pro meu marido e falo, ai, tô cansada, ai, tô de saco cheio, ai, tem muita coisa para fazer. Só que a criança, ela tem um pouco de dificuldade com essa expressão, né, dos sentimentos, das emoções, de comunicar isso, e ela acaba muitas vezes traduzindo esse sentimento e essas emoções em comportamentos. Quando você diz para mim, eu tô parada, vai fazer um mês, como que eu leio isso? Há um mês, você não é aquela mãe que você era em fevereiro, em janeiro. Aquela mãe que acompanhava, aquela mãe que estava sempre fazendo atividade junto, aquela mãe que estava sempre propondo coisas para ele se mexer, para ele sair de casa, para ele fazer com relação a escola mesmo, a tarefas, mas isso é estar junto, isso é participar, isso é olhar no olho. Quando você está participando, olhando no olho, a criança, ela está enxergando isso como uma atenção. Quando você para, você já está na falha com essa criança, porque para a criança, o principal que ela quer de um pai e de uma mãe é a atenção. Eu sempre falo que a atenção, se a gente fosse brincar no baralho lá, ela é o coringa, ele é o nosso coringa, ela é aquela carta principal, aquela que a gente usa, tipo, para ganhar o jogo mesmo, é a atenção de um pai e de uma mãe. Quando você fala para mim, eu estou de molho, eu entendo que essa atenção está faltando. Quando essa atenção está faltando, o seu filho ele vai tentar outras formas de trazer isso para ele, nem que seja pelo negativo. Ele quer a atenção, não importa o caminho e como você está fazendo isso chegar nele. Se é pro bom ou se é pelo ruim. Ou se é porque você grita e fala, eu já pedi o controle 3 vezes. Para ele não importa. Nossa, olha que legal, a minha mãe está me dando atenção. Então, nesse sentido, eles acabam replicando mais esse tipo de comportamento, porque para ele, no objetivo dele, tá surtindo mais efeito do que se ele ficar bonzinho, bonitinho, sentadinho, quietinho no sofá. Ninguém vê, ninguém enxerga essa criança. E aí, você falou uma outra coisa que eu achei importante, que eu acho legal destacar aqui. Disputa de poder. Acontece muito entre mães e filhos. Disputa de poder. Então, é assim, anda... Como é que é? Quem pode, obedece, quem tem juízo. Na disciplina positiva, a gente não vai por esse caminho. A gente fala, vamos dar um lé nessa criança, vamos driblar essa criança, porque se eu for disputar o poder, eu só vou bater de frente e eu só vou dificultar ainda mais a minha relação. Ela não vai facilitar. E muitas vezes a gente disputa o poder no momento da raiva, muitas vezes. Se tá tudo sob controle, a gente arruma alternativas normalmente. O que eu queria era que daqui para frente você parasse para se observar e entendesse assim, já tá faltando a minha atenção. Ele tá, de alguma forma, sem saber se expressar, suplicando a minha atenção. Quando você percebe e você entende que é por aí o caminho, você passa a não olhar mais como, ele tá batendo de frente comigo para me irritar. Ele quer me provocar. Você olha para aquela criança e fala, poxa vida, eu preciso da atenção. Olha só como ele tá. Olha, ele tá querendo muito a mim. Da forma como ele consegue se comunicar pedindo por mim. Você quebra essa barreira, essa coisa do vamos ver até onde ele vai e eu posso mais. E você quebra isso. Você passa a olhar essa criança diferente. E quando você olha diferente, você consegue agir de uma maneira diferente. Você passa a tirar todo o julgamento que você faz de ele tá fazendo isso para me provocar, ele só pode estar fazendo isso para me irritar, ele só pode estar querendo me deixar cansada, me deixar nervosa, me deixar irritada. Você quebra isso. Quando você quebra esse julgamento, você acessa melhor essa criança, porque você não vai falar da forma como você sabe que a resposta é o embate.
quando você está falando do jeito que você está falando, a resposta que você está recebendo do seu filho é o embate. Então você já entendeu que não é esse o caminho. Não é por aí que eu tenho que falar, porque não vai funcionar. Uma forma que eu sempre falo é assim: a criança, ela quer a atenção, reconhecimento. Então, quando você reconhece essa criança, é como se você deixasse de regar aquilo que tá ruim, que tá difícil, e passasse a regar aqueles comportamentos que eu quero que cresçam, que floresçam, que aumentem e repliquem. Então, eu tenho que parar de enxergar um pouco a dificuldade do Vi, o quanto isso tá, nossa, isso daqui tá me tirando do sério, todo dia tá muito difícil. Então, vamos dar uma abafada? Vamos dar uma cegada para esse lado, para essa situação e vamos tentar puxar algo que eu possa replicar e tentar mostrar para ele o quanto por causa disso ele me faz feliz e tentar entender que quando eu faço isso, ele me devolve mais. Olha que legal, quando eu mostro para ele que é disso que eu gosto, ele traz mais para mim. E Li, é impressionante como acontece. Pega alguma coisa de boa que ele fez aí nos 2 últimos dias. Você consegue trazer para mim um exemplo? Ah, ele tá ajudando bastante a minha mãe, recolhendo brinquedo, guardando as coisas, tirando a Legal. bagunça do meio. Legal. O que eu quero que você faça a partir de amanhã, tá? Não vamos falar de hoje. A partir de amanhã. Primeira coisa, não mudar tudo. Porque quando a gente tenta mudar tudo, a gente consegue por um período curto de tempo. A gente não consegue manter a mudança gigante por muito tempo, fica difícil. Então eu sempre falo, vai um passo por vez. Aplica uma estratégia, sente a diferença, vê quanto muda e aí você aplica a próxima estratégia. Trabalho, mas é simples, não é uma coisa difícil de fazer. E quando a gente colhe o fruto disso, a gente fica com o dia mais leve. Quando a gente fica com um dia mais leve, a gente consegue dar o próximo passo. E vai dando um passo por vez até você falar, nossa, o modelo de disciplina da minha casa saiu do modelo tradicional, modelo conhecido como autoritário, e tá mais no empático, negociável, entendendo melhor o lado do bi. Só que isso você não precisa fazer do dia para a noite, você pode ir caminhando um por vez. Quando eu convido os pais para caminhar um por vez, eu falo assim: vamos começar pela conexão? Vamos tentar fazer com que ele perceba que eu enxergo ele? Vamos tentar olhar no olho dele e conversar com ele no sentido de reconhecer um comportamento bom e falar para ele assim: Vi, vem cá um pouquinho. Aí ele vai vir perto de você e fala: senta aqui, não quero falar com você olhando no seu olho. Filho, muito obrigada. Eu tô muito feliz porque você foi lá, ajudou a sua avó, recolheu todos os brinquedos e guardou. E você tá me ajudando muito com isso. Você não sabe quanto você me deixa feliz. Fala isso olhando no olho dele. Começa a mudar, começa a enxergar assim, vocês estão no mesmo barco, vocês não precisam remar para lados diferentes. Você pode tornar o teu filho um aliado, você pode fazer com que ele entenda que vocês jogam no mesmo time. Não é ele contra você e a sua mãe e o seu marido. Não, pode ser vocês todos juntos e ele querendo colaborar ainda mais. Não só guardando o brinquedo, mas te ouvindo na primeira vez. Então, ao invés de falar para ele assim, você já não ouviu eu pedir o controle? Tenta pedir para outra pessoa. E aí você fala, nossa, muito obrigada, você não sabe quanto você me ajudou. E quando você falar com ele a próxima vez, percebe se ele não vai te ouvir na primeira. Se ele te ouvir na primeira, você fala para ele, filho, como eu fiquei feliz, você me escutou, mas olha para ele, enxergue seu filho, sabe, Eli? Tenta pegar o momento que você tem que falar assim, tô regando o comportamento errado. Não é esse o comportamento que eu quero regar. Eu quero regar o bom. Então, para de dar foco pro ruim. A gente comete, sem perceber, muitas vezes esse erro. A gente dá o foco para aquele comportamento que a gente não quer. E é ele que se replica. Eu preciso mudar. E quando você fala, eu já conversei, eu já pedi, eu já falei, normalmente esse eu já conversei, eu já pedi, eu já falei, vem no sentido de cobrança. Tenta evitar a cobrança. Mostra para ele o quanto você está fragilizada nesse momento. Eu sempre falo para os pais que assim, você não precisa ser a Mulher Maravilha e nem o seu marido ser o super-homem. Vocês podem mostrar para os seus filhos que vocês são seres humanos.
Nós temos as nossas dificuldades. Tem dia que eu acordo aqui e falo pro Felipe, eu falo, filho, hoje eu não tô muito legal. Você pode me ajudar? E é impressionante. Eles tentam ajudar, eles tentam fazer por onde, sabe? Só que a gente tem que estar numa vibe de não disputar poder, de remar todo mundo na mesma direção. Enquanto eu tô tentando mostrar para ele que quem manda aqui sou eu, ele quer mostrar para mim que não, que quem manda aqui é ele. A gente fica nessa disputa de território, entende? Eu preciso fazer com que ele entenda que aqui ninguém está disputando território, nós somos um time. Só que eu preciso mostrar para ele que nós somos um time. Parte de mim. É como se você fosse o técnico. Você é o coach. Você que direciona. Mas vocês podem trabalhar juntos. Entende? Entendi. Preciso mudar. Então, mas assim, percebe que quando a gente fala preciso mudar, é porque a gente cresceu ouvindo uma coisa. E que é assim que sempre funcionou. Funcionou para nós, funcionou para os nossos pais, funcionou para os nossos avós, bisa e por aí foi. Só que de uns tempos para cá, começou a pesquisar-se no decorrer do tempo a educação infantil e as consequências que isso trazia. E aí começou simplesmente um grito para a sociedade assim, não bata no seu filho, não puna seu filho, não coloque de castigo. Mas ninguém veio e falou assim, não faça isso, faça assim. As pessoas só tiraram da gente as ferramentas. Ninguém falou assim, use essa ferramenta ao invés dessa. Foram esvaziando nossas caixinhas de ferramenta. Então assim, ai, não bate não, não pode bater. Ai, não põe de castigo. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Tá bom, e eu faço o quê? Né? Só falaram que a gente não faz. Então o que eu falo para os pais? Vamos fazer a conexão. Vamos nos conectar com os nossos filhos, vamos olhar nos olhos deles, vamos fazer eles perceberem que nós estamos enxergando eles. Vamos reconhecê-los, vamos pegar os comportamentos bons, vamos falar assim para ele, olha, gostei muito porque você recolheu seus brinquedos, você guardou os seus brinquedos, você me deixou muito feliz. Quando eu faço isso, é certeza, eu estou regando esse comportamento. Ele tende a replicar, ele tende a repetir. Você vai usando novas ferramentas que você não vai mais sentir a necessidade do embate, da disputa do poder, de se irritar. Ah, Milena, mas tem hora que vai me irritar. Vai irritar. Tem hora que eu me irrito também. Tem hora que eu respiro fundo, conto até 10 e não corrijo o comportamento naquele momento. A gente não vai mais tentar solucionar quando a gente está movida do sentimento de raiva, de irritação, entendeu? Porque assim, sentimento, eu sempre falo, a gente sente. Sentimento a gente sente. Tem hora que a gente não tá legal, que aquela mesma situação que na hora que eu tô bem, me pega de um jeito que naquele dia não tá rolando. E aquele dia, aquilo tá me tirando do sério. Então, o que eu peço? Tenta não corrigir aquele comportamento nesse momento. E tempo que você tá lidando com aquele sentimento, lidando com aquela emoção, você conseguiu controlar a sua emoção, aí sim, num outro momento, você vai lá e tenta corrigir aquele comportamento. E isso serve tanto para os pais quanto para a criança. Naquele momento que a criança está naquela crise, chorando, gritando, se jogando, tentando te trazer ainda mais comportamentos que demonstram a frustração, a indignação, a raiva, a gente não vai corrigir. Não é nessa hora que a nossa correção vai ser eficiente. Nessa hora nós não vamos ajudar o nosso filho. A gente tem que estar bem e a gente tem que esperar que eles estejam bem para depois a gente ter qualquer conversa. Na hora da raiva, tanto da mãe quanto do filho, e eu preciso entender que isso faz parte, que meus filhos vão sentir raiva, que sentir raiva é normal, que se sentir irritado é normal, que se sentir frustrado é normal. Eu preciso entender isso. Eu tenho que mostrar para ele que faz parte, que eu entendo que ele é um ser humano e que eu também me sinto assim em alguns momentos. O que a gente pode fazer quando a gente se sente assim? Para a mamãe funciona quando eu respiro, quando eu vou dar uma volta, quando eu olho a paisagem, sabe? Aí você vai dando meios para ele lidar com essas sensações, com esse sentimento, e não é naquele momento que você vai corrigir.
é quando todo mundo estiver calmo, porque é nessa hora que a comunicação flui melhor. Você promete que daqui uns dias você me conta como que tá? Prometo, Promete? prometo. Tem mais alguma coisa que você quer falar antes? Não, só isso. Só, Li, Só. eu quero te agradecer muito por ter topado, viu? Obrigada. Obrigada. A minha ideia é voltar aqui com assuntos que vocês tragam para mim, que esteja acontecendo na casa de vocês, e eu vou tentar também ajudar no dia a dia de vocês aí, especificamente.